Gente, a gente vai começar uma entrevista agora com a candidata ao Senado, Tereza Surita. E olha só, estreando aí, hein? Que na outra semana eu já vou ter um podcast. Vocês, por favor, me deem sugestões de nome. E a Tereza hoje vai ter um bate-papo com a gente, conversando e falando tudo sobre a política de Roraima. Hoje ela está, eu não sei se eu já posso falar de pesquisa eleitoral, mas eu vou falar de números e probabilidades. Hoje ela está disparado na frente dos outros candidatos, né? Em todas, dos amigos, dos inimigos, dos de oposição, em todos os lugares onde eu vejo, né, as quales, os números, ela está sempre na frente. E a gente vai conversar um pouco sobre a história dela. Tereza, você já tinha dado toda a sua contribuição para o estado de Roraima, para Boa Vista, já construído o teu nome, uma história aqui, e agora você resolveu retornar para a política e vindo, né, nesse arrastão aí, levando muita gente, muita população e aumentando esses números. O que te fez retornar para a política agora, realmente buscando esse Senado? Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você. Eu admiro muito o teu programa, eu assisto, acho que você vê meus coraçõezinhos lá. É um prazer enorme. Na verdade, eu não saí da política. Meu mandato acabou em 2020, que foi o meu melhor momento em termos de entrega de obras, de terminar com o trabalho, de conseguir concluir com um planejamento que eu fiz dentro de Boa Vista. Em 2020, meu mandato terminou e eu tive que sair, não porque eu queria, mas porque o meu mandato acabou. Aí eu apoiei o Arthur, não ganhei a eleição de 2022 e fiquei esperando agora, 2026, porque eu entendo que eu já contribuí com a Prefeitura de Boa Vista, com tudo que eu podia durante os meus mandatos. Então, o meu desejo maior era ser candidata a governadora. Vou falar aqui coisa que eu não falo. Mas meu desejo maior, eu trabalhei para isso, era ser candidata a governadora. Mas não foi possível, diante de tudo que aconteceu. Então, eu entendi que o Senado eu teria condições de ter uma das duas vagas, justamente pelo trabalho que eu fiz, pela história que eu construí, por tantos anos de política. E eu quero muito voltar a fazer política, porque é a minha vida. É que nem você no jornalismo. O que te faz feliz? Sim. É você estar fazendo o que você faz. Assim sou eu na política. Eu me identifico, eu sei fazer, eu gosto e eu quero muito voltar. Então, como os planos agora é para buscar uma vaga no Senado, que dá para fazer um trabalho imenso nesse espaço, eu coloquei então a minha pré-candidatura para poder buscar esse caminho. E hoje eu tenho, graças a Deus, uma quantidade de votos consolidados por causa do trabalho que eu fiz. Mas vai ser uma eleição dura, é uma eleição onde eu tenho muito voto, mas eu não tenho dinheiro, como sempre. Mas eu acredito nela e vou trabalhar muito para que eu possa ser senadora e continuar trabalhando para o Roraima. Você é eleita senadora, o que é que você vai focar, assim? Quais serão as suas prioridades para Roraima? O que você acha que Roraima está precisando que hoje os senadores que a gente tem não trazem? Como eu sempre trabalhei com o executivo e eu sempre disse que as prioridades sempre são muitas. Porque hoje, se você fala, por exemplo, em termos de educação, que é a minha marca enquanto prefeita, nós temos hoje a pior educação do Brasil, em Roraima. Nós temos hoje jovens que saem da escola, não conseguem oportunidade, não sabem o que fazer da vida. O mundo atual já é diferente, já é complicado para os jovens. E, como senadora, eu quero trabalhar para poder tirar o Estado dessa posição. Inclusive, é um dos compromissos que eu fiz com o Sampaio de poder ajudá-lo a fazer essa mudança. Mas a educação, ela é importante porque ela é um pilar para a vida da gente, principalmente para quem quer ter um futuro melhor. Só que antigamente você era médico, você era professor, você era engenheiro e você encontrava um caminho. Hoje o mundo mudou. O mundo hoje é da tecnologia, o mundo hoje é de muita informação. Então, trazer programas para Roraima com a linguagem que faça com que os jovens tenham oportunidade dentro do mundo atual vai ser uma das minhas bandeiras mais fortes. Mas tem outras prioridades. Roraima hoje é o
pior estado do Brasil para nós mulheres. É o de maior feminicídio, onde as mulheres apanham, morrem, do Brasil. Nós não podemos deixar ficar nesse índice que é um absurdo. Políticas que você trabalhe com antecipação do problema, porque você já sabe onde está o problema, mas você precisa ter a condição de trabalhar antes da tragédia. E você tem também como buscar e criar políticas, trazer recursos para isso e implantar no Estado, nos municípios, para que a gente possa tirar Roraima desse índice, que eu considero como mulher uma coisa assim, lastimável mesmo, sem palavras para explicar. Nós também somos o pior lugar do Brasil em termos de abuso de crianças. É o pior. E criança sempre foi um trabalho que você fez com prioridade. E né? eu tenho já essa marca e eu tenho uma rede nacional que eu vou buscar para me ajudar a trabalhar nessa transformação. Só que você tem um outro lado também, que é a economia de Roraima. Né? Hoje você tem uma cesta básica caríssima, nossa passagem aérea é fora do normal, você tem uma conta de energia que... Você tem hoje um orçamento, um salário mínimo, metade você paga numa cesta básica, a outra metade você quase paga de luz. Então, são discussões que têm que ser levadas a nível federal para olhar o nosso Estado com a condição que ele tem hoje, de uma população onde nós temos hoje mais pessoas recebendo benefícios sociais, e eu não sou contra isso, mas você tem mais pessoas recebendo benefícios sociais do que pessoas com carteira assinada. Então, como você vai desenvolver um Estado numa condição como essa, onde falta oportunidade de trabalho? Então, são várias, é claro, alguma coisa vai andar mais rápida, outras nós vamos construir, mas eu tenho uma visão geral da dificuldade do Estado. Eu fui candidata a governadora em 2022 e eu vejo hoje, 4 anos depois, que nada mudou. Tudo está igual. Ao contrário dos discursos da classe política, né? Exatamente. Tudo está 194 escolas fechadas, o custo de vida caríssimo, o maior do Brasil, você não tem emprego para todos, falta de oportunidade para os jovens, com o agravamento da história do feminicídio, porque nós mulheres retroagimos nos últimos anos, infelizmente, na questão de espaço e respeito, mais o problema das nossas crianças, que ficou pior ainda. Ou seja, é muito trabalho para fazer. E eu tenho essa vontade, sabe? É uma coisa que corre dentro de mim, a vontade de poder buscar transformar esses problemas e trazer qualidade de vida melhor para todo mundo que eu puder. O que você tem encontrado nessas caminhadas? Que você já começou a campanha, né? Já está direta. Assim, o que você mais tem encontrado? Assim? O que tem te chamado a atenção? Uma mudança muito grande que ocorreu nos últimos anos. Né? A gente tinha uma história política, e eu tenho essa experiência, onde você tinha uma caminhada onde as pessoas tinham esperança, viam um ideal, e hoje você vê uma desesperança em relação aos políticos. Você vê as pessoas hoje esperando uma oportunidade de algo durante esse período eleitoral. Isso é muito triste, porque muitas vezes nessa situação você deixa de escolher o melhor. Então, essa é hoje aquilo que eu encontro com preocupação. Qual a avaliação que você faz hoje da classe política, das ofertas políticas que nós temos no Estado? Tem muita gente boa, tem muita gente compromissada, tem muitos deputados que têm o que mostrar do que fizeram. Você vê, eu vou dar um exemplo aqui, não tenho nenhuma relação mais próxima, mas eu tenho admiração. Você vê, por exemplo, o Cláudio Cirurgião. Ele está sempre buscando o caminho de melhorar a saúde do nosso estado. Ele está atendendo lá em Rorainópolis, ele está em Caracaraí, ele está em Mucajaí falando de saúde, ele está aqui em Boa Vista. Ou seja, ele tem uma história a mostrar durante o período do mandato dele. Assim como ele, outros deputados também. Mas a classe política hoje, ela se tornou também responsável por essa condição da população não ter mais esperança em buscar resolver os problemas através da política, que é o único caminho que você tem.
Então, é preciso saber escolher. É preciso parar, olhar, deixar essa expectativa do que eu vou ganhar, só isso. Mas buscar também, na oportunidade do voto, escolher aquele que vai fazer a transformação que Roraima precisa. Que a gente ouve isso há não sei quanto tempo e não muda. Hoje, esse cenário eleitoral de hoje, a gente tem visto que é um cenário eleitoral de muitas traições, assim. Como é que você avalia esse movimento político, hoje essa meio guerra política entre vários grupos, assim? Eu entendo que essa situação ela me pega muito, né? Porque eu vejo a política como algo que você tem que construir e que você tem que juntar. Eu vejo a política como um processo onde você mostra um trabalho e as pessoas reconhecem o que você fez, ou seja, uma prestação de contas. Eu tinha um grupo político, eu não falo sobre isso normalmente, eu tinha um grupo político que não pude continuar nele pela mudança que se ocorreu lá dentro. Então, essa mudança roubou o meu maior sonho, que era ter a oportunidade de disputar o governo do Estado. E é claro, meu sonho hoje é ser senadora, então tudo bem nesse ponto. Mas essas traições que acontecem, elas não são normais na política. Você não pode ver isso como uma coisa natural. A única coisa que um político tem na sua vida e na sua carreira é a palavra que ele dá. E eu tinha acordos e palavras dadas que não foram cumpridas. Então, essa questão hoje, que como você olha a política e sem compromisso com aquilo que você fala, é que eu acho que volta de novo a desesperança que cai na população. Eu não sei como você está vendo, e você fala com muito mais gente do que eu, por incrível que pareça. Sim. Principalmente políticos, né? Então, você vê, existem compromissos que não são cumpridos todos os dias, existem mudanças que acontecem escondidas, que ninguém está sabendo, de repente você leva aquele susto. Existem acordos fechados, a portas fechadas, que a população mesmo é pega de surpresa o tempo inteiro. E na grande maioria das vezes é por interesse próprio, não é pelo melhor do Estado. Eu acho que é essa discussão que falta hoje, entendeu? O que Roraima precisa? Como é que a gente muda essa realidade? Como é que nós criamos um grupo de políticos para disputar esse programa de governo? Porque é fácil você falar, está tudo abandonado, tá, mas eu vou mudar isso como? E está abandonado por quê? Se sempre está todo mundo dizendo que está tudo bem e que fez muito e que, enfim. É complexo o que a gente está vivendo hoje. Não é fácil, não. Eu acho que hoje é um momento extremamente complexo, estranho, tumultuado. E vai ser uma eleição muito curta, porque teve a suplementar, que ninguém entendeu o que aconteceu, né? E é isso que a gente tem para o momento. E em relação a essa divulgação de desinformação, sempre a gente está ouvindo gente falando assim, a Tereza não vai mais sair a Senado, ela vai sair a deputado porque ela tem muito voto e aí ela sendo deputada ela vai conseguir puxar mais gente do partido dela, do MDB, que está precisando de voto. Existe essa possibilidade? Não, não existe essa possibilidade. Eu já estou com o meu material pronto. Não existe essa possibilidade, é uma decisão minha. Eu entendo que no Senado eu vou ter um espaço para fazer um trabalho grande por Roraima, que é o meu desejo. O MDB vai ter seus candidatos, vai disputar a eleição para estaduais com bons nomes, para federal também, e eu sou pré-candidata a senadora. Existe a desinformação. Hoje você tem grupos políticos que trabalham com isso. Existe hoje, por incrível que pareça aqui, aquela história dos robôs também, sim, que entram os haters, que falam um monte de bobagem. Então, eu sempre falo para as pessoas, não leia comentário não, porque comentário normalmente a gente paga para falar o que tem que falar, ou robô para colocar o que tem que colocar. Ouça a notícia. E baseada na notícia, você faz a tua avaliação. E a notícia de hoje é que a Tereza é pré-candidata ao Senado. Ao Senado.
Eu já tenho até meu número, mas acho que nem pode falar ainda. Acho que ainda não. Acho que não pode ainda não. Então é isso. Então, a gente Mas vai agora, você falando vai acabar com isso. então, vamos colocar. Essa aí é a prioridade. O que o eleitor hoje pode esperar da Tereza, para a gente finalizar? Bom, eu tenho uma história, né, Cineida? Eu acho que eu demonstrei durante esse período todo o compromisso que eu tenho com o Estado, com as pessoas. E as pessoas podem esperar de mim a continuidade desse trabalho. Eu amo trabalhar com política, eu quero voltar, eu vou ser uma senadora muito presente, eu conheço, eu sei fazer, eu estou preparada, pronta e querendo. E as pessoas podem esperar de mim realmente a transformação que eu puder trazer em todas essas áreas que a gente conversou e em qualquer outro problema que o Estado vai passar. Porque em política os problemas mudam e tem o tempo todo. Então eu vou estar preparada, como eu estou preparada para enfrentar qualquer situação. As pessoas podem esperar de mim alguém que vai estar presente, com compromisso, sem medo, sem rabo preso e com a condição de realmente trazer o melhor para o nosso Estado. Tá aí, gente. Política Macuxi aí, entrevistando a Tereza Surita, pré-candidata ao Senado. Vocês já ouviram aqui tudo o que ela tem para dizer sobre isso e acompanhem a entrevista nos nossos canais.